Opa, e aí, beleza? Então, esse aqui é o quinto vídeo dessa série, que é a série do nosso grande Plant, o ML. Nós vamos aprendendo aqui a desenhar com texto. E você já ouviu falar no modelo C4 ou C4 Model? Pois bem, um desenho como esse aqui já deve ter sido bem familiar aí no seu dia a dia se você trabalha com desenvolvimento de software e você trabalha com demais colegas aí no seu time, desenhando aí arquiteturas, né, modelos ali de como que as coisas se comunicam, enfim. Você já deve ter visto algo nesse sentido, né? Ou algo, por exemplo, assim também, né? Às vezes um pouquinho mais bonitinho, né? Com uma pessoa que tem uma mão assim um pouco melhor para o desenho num quadro branco, né? Ou ainda, né? Esse aqui com bastante detalhes aí, né? Bastante informação, né? Ou ainda assim, né, esse aqui que, né, podemos dizer assim que é um pouco mais difícil de entender o que está acontecendo, né? Tipo coisas que muda o nome, a gente não sabe se isso aqui está sendo removido ou foi aqui abortada a missão de fazer ele no meio do caminho, enfim. O C4 Model ele vem dessas três palavras aqui, ó: contexto, container, componentes e código. Tá? Ele é um modelo para você visualizar a arquitetura do software. Tá? Ele foi elaborado por esse nosso amigo aqui, que é o Simon Brown. Fez esse site aqui, tem uma apresentação dele inclusive aqui, tá? Em que ele mostra os conceitos e como que isso funciona. A ideia principal é que se trabalhe com um determinado nível de abstração. Tá? Então, o grande problema de você trabalhar com essas imagens é que cada uma tem um modelo diferente de desenho. Então, quando você olha para uma imagem dessa, fica um pouco complicado de você entender o que é qual é a aplicação que é nova que está aparecendo, qual é a aplicação que já exista, né? Aqui você pode até entender que tem um storage aqui, que tem um banco de dados, mas daí quando você muda para outra, né? Você fica na dúvida, né? O que é o que aqui, né? Que componente é esse? Qual componente que já existe? Qual componente que não existe que está sendo criado? Né? Quem são os atores aqui envolvidos? Né? Qual é o tipo até de comunicação que existe? Né? Qual é o protocolo de comunicação? Quais são os contratos que estão estabelecidos entre, né? Esse aqui muito menos, né? Então, num nível de abstração, qual seria a ideia? Seria a ideia de você poder demonstrar a arquitetura de um determinado software, seja um software já existente ou um software que está sendo desenvolvido, né, que você demonstre isso num conjunto de até, digamos assim, 4 camadas. Tá? Na primeira camada, né, você teria aqui uma questão do teu software, né, seria, né, o teu software aqui, né, para você entender o que ele é, né? O container, né, um ou mais containers, isso aqui não diz respeito a Docker, né? Isso aqui na verdade diz respeito a um invólucro onde aquele determinado componente se encontra, e aí sim você tem um componente, né? E aí você tem um código, tá? Num modelo, se a gente for pegar aqui, por exemplo, né, pensando no modelo em 4 camadas, aqui você teria a tua aplicação, imagina que o teu sistema, né? Você teria o teu sistema aqui que é o Pet Clinic, por exemplo. Tá? Tem uma descrição aqui, então você entende que essa camada aqui é o sistema em si, tá? E o que ele faz, né? Esse sistema aqui, ele possui 2 containers, podemos dizer assim, tá? Um container de banco de dados, ou seja, ele contém, né, um conjunto de dados, né, de informações sobre veterinário, cliente e os seus bichinhos de estimação, né? Também existe um outro container que é a aplicação web, né? Nessa aplicação web que permite ali realmente o cara interagir ali com os dados que estão armazenados no banco. E essa aplicação web, ela tem ali um componente que é o serviço, que é o Clinic Service, né? E tem mais um outro componente aqui embaixo que não está aparecendo aqui no desenho, mas a ideia é justamente mostrar que existe uma hierarquia, né? Esse componente aqui, ele é composto de alguns códigos, né? Então tem o serviço, tem a implementação dele, o owner, o pet e o visit, e a visita no caso, né? Então, né, numa visão geral assim do C4, você começa com uma visão mais abrangente, né, em que você tem aqui, por exemplo, é uma pessoa, né, e você vai entender que ela vai interagir com o teu sistema. Então você demonstra aqui,
né? Inclusive quem são os teus atores também e como o teu sistema novo, que aqui está em azul, se relaciona com outros sistemas que você já tem, que aqui está em cinza, por exemplo. Tá? E aí a ideia o que, que é? É que você possa então fazer um zoom in, né? Que você possa então ali acessar uma outra camada e expandir, né? Então você sai de uma camada mais macro e você expande isso para que você possa enxergar dentro daquele conjunto ali do teu sistema quais são os teus componentes e os teus containers, né? Então aqui você vê aqui, né, nesse caso aqui você tem aqui o Web Application que ela é um container, né? Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. E aí, na terceira etapa é que você começa a ver aqui os componentes, né? Como por exemplo, dentro da tua Single Page Application e da tua Mobile Application, que aqui aparecem aqui como, né, o container, dentro delas elas têm o quê? Elas têm esses componentes aqui, certo? Que é a parte de controle de login, de segurança, de e-mail, a parte de e-mail que conversa com o sistema de e-mail que já existe, tá? Pelo fato de estar aqui em cinza, seria, digamos, essa representatividade, tá? E eu estou aqui na camada de componentes. Se necessário for, é possível chegar à camada de código. E aí a camada de código você pode documentar em OML, pode documentar como você quiser, tá? Mas a ideia é que nessas três camadas já seja possível então você ter uma visão de como funciona o teu sistema, tá? Como aqui a ideia é a gente desenhar usando o texto, né? E indo aqui um pouco para as internéticas aqui, indo lá para o nosso grande amigo GitHub, né? A gente pode encontrar lá um conjunto de macros que foram criadas para que dentro do Plant.uml a gente possa utilizar o modelo C4. Tá? Então aqui tem um exemplo aqui, ó, por exemplo, de como que seria mais ou menos a saída, né? Aqui a gente tem aqui uma pessoa, né? E essa pessoa aqui conversando aqui com, né, um container, né? Então esse container, este container, este container, e aí aqui, ó, conversando com sistemas externos que já existem, que está aqui em cinza, tá? E ele então aqui te dá uma visão. Inclusive o database ele mostra aqui bonitinho, tá? A ideia do C4 não é poluir muito, né? Não é assim, é trabalhar com muitas cores, com muitas formas. São formas simples, que é com poucas cores você possa ter a representação daquilo que é o teu ambiente, tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente faz, né? No vídeo passado, eu mostrei para vocês ali como é que a gente pode incluir um conjunto de macros a partir de uma URL. E é justamente isso que ele faz. Ele tem um conjunto de macros aqui que te permite justamente construir o desenho, né, em que aparece ali a pessoa, que é um dos componentes que existe aqui na abstração do modelo, né, a pessoa, tá? Existe uma pessoa, existe um sistema, né? Existe ali então o sistema, ele tem ali os containers, os componentes e o código, né? Então aqui você consegue expor uma pessoa, simplesmente aqui por usar essa macro aqui, person, dá um nome para ele, dá um label e uma descrição opcional aqui. O container, mesma coisa, tá? E ainda assim você pode estabelecer algum tipo aqui, né, de informação a mais aqui, como por exemplo no caso do container, a gente tem a tecnologia, tá? Isso vem lá do próprio do C4 Model aqui, né, que além de ter bastante exemplos aqui de diagramas, né, a gente pode chegar aqui no ponto também em que a gente tem, deixa mais aqui para baixo aqui, ó. Então, por exemplo, ó, no caso do sistema, a gente tem nome, descrição, local. No caso do container, a gente tem aqui a tecnologia, né? Então, isso está representado aqui, ó, onde a gente tem aqui a tecnologia, tá? No caso do sistema, a gente tem aqui a representação dele aqui em termos de descrição e um label, né? E aí você pode criar uma relação entre a pessoa e, no caso, né, um container, por exemplo. Inclusive informando aqui um label e qual é o tipo dessa comunicação que há entre a pessoa e o container, né? Então aqui, ó, num exemplo um pouco mais elaborado, a gente pode interpretar isso aqui como, né? Pode interpretar isso aqui como uma pessoa
é onde eu dou um alias aqui de admin, chamo ela de administrator. Digo aqui que eu tenho aqui, né, uma fronteira do meu sistema, tá? Uma fronteira do meu sistema seria para representar aqui, deixa eu pegar aqui um exemplo aqui, ó. Cadê o exemplo aqui? Lá para cima rapidinho aqui. Aqui, ó. Estaria aqui mesmo, né? Tá nesse exemplo aqui mesmo aqui, né? Tipo, aqui eu posso desenhar uma fronteira, né? Que me separa, inclusive, o que é do meu sistema e o que é externo, tá? Então é possível fazer isso através de um System Boundary aqui. E aí ali eu coloco ali que eu tenho um container, que é uma web app, chama de web application, digo as tecnologias, né? E dou uma descrição. É importante dessa descrição para que a pessoa que esteja lendo, ela possa entender um pouco o que faz aquele container em si, tá? E isso vai totalmente ao encontro do que está especificado aqui, né? Que aqui não dá para ver muito bem aqui pela resolução, né? Mas ele fala aqui, ó, web application, né, entrega conteúdo estático da internet, do internet banking, para aplicação de única página, né? Então aqui você consegue então aqui expor isso, quais são as tecnologias, né? Tipo, qual é o nome do negócio, uma web application, quais são as tecnologias e o que faz este container aqui, tá? E ainda assim ele, né, tem uma forma de comunicação que ele diz, olha, a pessoa, né, o administrador, que é uma pessoa, ele usa HTTPS para acessar esse cara aqui. E este cara aqui, esta web application, ela obtém os tweets, né, a partir do quê? A partir do, né, usando aqui HTTPS, a partir do Twitter, tá? Então, mais ou menos é essa a ideia, né? Existe um suporte aqui também ao VS Code, tá? Ao VS Code existe o suporte, então você consegue aqui montar isso também usando o VS Code, tá? E aqui você tem exemplos um pouco mais elaborados, por exemplo, com legenda, por exemplo, tá? Nesse caso aqui, a gente tem aqui uma troca de mensagens aqui, né? Um exemplo de microserviços, né? Então, como é que isso aqui está modelado? Se a gente ver aqui no código fonte, ó, perceba ali que ele cria, né, um usuário. Então, se a gente for aqui no nosso código, vamos diminuir um pouco isso aqui, vamos vir para cá um pouco. E eu tenho aqui o C4 Model aqui. Vamos pegar aqui nosso splant. Yes. Splant. Vamos botar aqui C4 primeiro. Tá? E aqui o que nós vamos fazer? Nós temos que primeiro invocar aqui, né, o container aqui. Tá? Eu acredito que eu não tenha feito download deste cara aqui, tá? Mas então vamos usar aqui, se a nossa internet permitir, né? Que mais? Vou invocar aqui o person só para testar e ver se funciona, tá? Se tudo der certo, ele vai importar aqui o nosso amigo container e vai criar aqui um person custom. Ele vai dizer que é, né, um usuário. Aqui, para botar aqui em português, né, vamos botar aqui então cliente, tá? Um cliente. Perfeito. Então, beleza. Aí o que eu vou dizer, né? Eu vou dizer que o meu cliente, vou pegar um exemplo mais simples desse aqui. Vamos começar pelo simples. Vamos dizer aqui que eu tenho aqui um container aqui, né? Então, meu container, ó, que eu tenho a minha aplicação, tá? Em que eu tenho aqui, eu digo que eu tenho, né, ela se chama Custom Application, né? Vou botar aqui app do cliente, ele roda JavaScript, Angular e permite que o cliente gerencie seus dados.
tá? Ao executar aqui, né, eu teria então aqui, ó, tem aqui o cliente, vou botar aqui um scale de 1.5 para ver se fica melhor. Aí, ó, tá? Então eu tenho aqui, né, o cliente e tenho o app do meu cliente. Se a gente quiser montar uma relação entre o cliente e o app, eu passo aqui um rel, né, e eu passo aqui que é o meu cliente, né, ó, o meu cliente, o meu app, e aí eu tenho aqui, né, ainda um label, né, e a tecnologia, digamos assim, né. Então aqui usa, e eu vou botar aqui HTTPS, e aí ele vai criar uma relação, tá? Aqui ele fez um link aqui, talvez porque eu botei aqui vamos ver, isso, fechou, tá? Então ele acabou aplicando aqui o link do org aqui, porque eu botei um abre e fecha colchetes. Aí como ele já coloca um abre e fecha colchetes por fora, ele gerou um link. Aí por isso que ficou aquele link lá. Não faz muito sentido, mas daí é porque eu coloquei a mais ali, coisas a mais. Tá? Então, isso aqui já começa a me demonstrar, né, que eu tenho um cliente, né? Vou botar aqui um cliente autenticado. Então isso enriquece o meu modelo, porque eu estou informando, né, alguma situação. Aqui deve, né, deixar ali um pouco melhor. Eu dou um enter ali, então coloco aqui esse _n, né? A gente já viu que o _n ali ele permite que eu faça uma quebra de linha ali, tá, no texto. Então a ideia, o que é? A ideia é que a gente vá trabalhar então com a estruturação de um modelo do zero, usando essas sintaxes aqui, tá? E vendo alguns casos, como a gente transporta alguns casos para cá para dentro, utilizando PlantVML e utilizando esse conjunto de macros aqui, criado aqui pelo Ricardo Niepel. Acho que é assim que se pronuncia, não sei, talvez, quem sabe, tá? Então, nos próximos vídeos, eu vou pegar e fazer alguns casos, né? Então, em cada vídeo, eu vou pegar um caso específico de uma aplicação e modelar aqui, tá? Onde a gente vai sempre no final, né, gerar esse desenho aqui e gerar um HTML também, tá? No formato ali bonitinho ali, tá bom? Então, aguarde os próximos vídeos aí e se inscreva, né, para ser notificado aí sobre esses novos vídeos, né? Se não quiser se inscrever também, ou se, né, tudo bem, não tem problema, mas guarda então o link pelo menos para acompanhar, tá? O importante aqui é que você tenha o conhecimento, possa agregar aí no seu dia a dia, tá, de trabalho aí, tá bom? Então, obrigado por assistir até aqui, um abraço e até a próxima.